Reuniversidade X, aula 42, 5 pontos principais. Primeiro, Tiago aconselha: se algum de vocês tem falta de sabedoria, deseje-a diante do Criador, pois sempre foi da vontade dele que sejamos sábios. Como ensinamos, orar é sempre no sentido de pedir iluminação e é a única coisa que Deus realmente concede. A sapiência nos mantém constantes, pois os tolos são desequilibrados, agitados como as ondas do mar. É a sabedoria que nos faz tomar boas escolhas e nos protege organicamente em todos os aspectos da vida. Segundo ponto, como ensinamos, nós não somos tentados diretamente por Deus, mas sim por nós mesmos, pela nossa carne, cobiça, ego, pelas circunstâncias da vida e como lidamos com elas. Nós somos árbitros desse jogo criado por Deus, mas a escolha é nossa. Nesse contexto, Tiago traz uma metáfora incrível para exemplificar o teste que é a vida. Na verdade, nós não somos crivados pelo Criador diretamente, pois temos liberdade para escolher. Então, somos crivados por nós mesmos, por nosso ego, que seduz tentando nos levar com ele. O ego tenta ter intimidade conosco como uma mulher que seduz. Se deitarmos com ele e ele engravidar, nascerá o pecado e depois a morte. Vençam essa mulher sedutora que existe dentro de vocês, querendo levá-los a pensar somente em si mesmos. Terceiro ponto. Chegamos a um texto áureo da filosofia X, Tiago 1, 26 a 27. Muitos dizem ser fiéis e religiosos, mas suas línguas nunca foram dominadas. Estão enganando a si mesmos. Deus não tem religião, mas se fosse para dizer qual seria a religião de Deus, eu diria: ajudar nossos alunos menos favorecidos que realmente precisam e viver de forma justa, com caráter. O contexto aqui é que Tiago estava ciente de que havia desigualdade social entre as escolas, pois as gregas e romanas viviam em abundância, enquanto as da Judéia passavam dificuldade. Anteriormente, Paulo também tratou desse tema, lembra? Resumidamente, o que Tiago está dizendo é: se você se diz cristão, mas não pensa no todo, sua fé não tem valor. Quarto ponto. No capítulo 4, Tiago diz: alguns de vocês cobiçam coisas e não as têm, passam a vida fazendo maldade para obter o que sonham, e quando não conseguem, se frustram e vivem mal-humorados, criando confusões. As orações que fazem a Deus são sempre por ego, pensando somente em si mesmos. Dessa forma, se tornam adúlteros e infiéis, pois ser seduzido pelo ego é trair o Criador. Na primeira Bíblia, há uma passagem que diz: o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Ora, por quê? Porque temos um contrato com o Criador. Ele é inimigo dos que têm ego, mas amigo dos que pensam no todo. Portanto, vençam a si mesmos. E aqui entra o trecho que está traduzido nas Bíblias de hoje como: resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas veja que o contexto fala de autorresponsabilidade. Por isso, o que está escrito nos originais é: se resistirem ao seu ego, ele vos deixará em paz. Quinto ponto. No capítulo 5, Tiago orienta: entre vocês há alguém doente? Levem óleo, vinho e água. Se é alguém que não conhece a verdade, os professores podem orar por esse doente, que pode ser curado e os seus erros perdoados. Portanto, pecados podem ser perdoados e enfermos curados, se quem precisa for um justo. Esse texto é utilizado pelo sistema religioso para defender curas em nome de Jesus na atualidade. Mas entenda que o famigerado texto "os teus pecados estão perdoados" era dito para quem não conhecia a verdade de 29 até 70 depois de Cristo, quando foram realizados inúmeros milagres e curas para a propagação do evangelho na época. Os sinais eram para descrentes e não para cristãos.